Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje vamos trabalhar um assunto bem interessante que envolve números racionais, frações, números quebrados que às vezes dá trabalho. Mas vamos descomplicar tudo. Esse assunto ele também envolve provas externas. O tema dele é ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. Então, vamos aprender a encontrar esses números. Professor, eu não sei. Vamos descomplicar essa matemática. Vamos deixar de conversa e vamos estudar. Muito bem. Questão número 1. Observe a reta numérica para resolver a questão. Então, vamos observar. Uma reta numérica ela sempre tem um segredo a ser desvendado. Não é algo tão complexo de você fazer. Por exemplo, você percebe que aqui você tem menos 10 e aqui você tem 10 positivo. Bem no centro você vai ter o zero. Então você tem aqui o lado negativo e o lado positivo. Vamos olhar o que a questão quer. A letra que está associada corretamente à posição do número racional 8/5 ou 8 sobre 5 na reta numerada é. Professor, eu não gosto de fração. Vamos lembrar que sempre essa barrinha de fração aqui, ela representa uma divisão. Então, na hora que você vê uma fração, lembre-se, divisão. O de cima é o dividendo, o de baixo é o divisor. Vamos para o cálculo. É bem simples. Ó. Nós vamos pegar o nosso número 8 e dividir ele por 5. Só isso, professor? Só. 8 por 5. O 5 cabe uma vez. Uma vez 5 é 5. Então, você vai fazer aqui a diferença. Vai sobrar quanto, hein? 8 tira 5, sobrou 3. Ótimo. O 3 ele é menor do que o 5. Não dá para dividir. Então, você vai para aquele detalhezinho da divisão. Você vai colocar um 0 e uma vírgula aqui. 30 dividido para 5. 6. Pronto. 5 vezes 6 dá 30. Quando você fizer aqui a sua subtração, ó, 0. Não sobra nada. Conta exata e perfeita. Mas tem um detalhe, professor. Beleza, achamos o 1,6. Onde ele está? Se aqui é o 0 e esse lado é o lado positivo, vamos lá. 0 para 1. Esse A está bem no meio. Ó. Então, esse A aqui é como se ele fosse o 0,5. Se ele é o 0,5, você percebe que esse B, ó, ele não está bem no meio entre o 1 e o 2. Ele está um pouquinho afastado aqui, ó. Então, quem é ele? Ora, quem é ele? Ele é o 1,6. Legal, né? Basta descobrir o segredo da reta. Então, você acabou de achar o gabarito. Lembra da pergunta? Ó, a pergunta era bem simples. A letra que está associada corretamente à posição 8/5 na reta numerada é. Nós encontramos. Letrinha B. Então, aqui é o nosso primeiro gabarito da nossa primeira questão. Lembra? Vamos agora para nossa segunda questão. Vamos lá. Nessa segunda questão, também de identificar os números, observe a reta numérica para resolver a questão. Vamos lá. Nós temos a letra que está associada corretamente à posição do número racional, menos 19 sobre 5, na reta numerada é. Ó, você já percebe que vai estar aqui do ladinho negativo. Você tem aqui o 0, ó, certo? Esse lado aqui que tem o C e o D é um lado positivo. Pelos jogos de sinais, menos 19 dividido por 5, que é positivo, sinais diferentes, resposta já é negativa. Então, já vai ser a ou a B. Você já descarta o C e o D, só pelos jogos de sinais. Viu aí que interessante? É só ficar atento à questão. Agora é a questão do cálculo, né? Lembra que eu te disse que toda barra de fração é uma divisão? Então, nós vamos fazer uma divisão bem simples. Nós vamos pegar aqui o nosso 19 e vamos dividir ele por quanto? Vamos dividir ele por, cadê a pergunta? Por 5. Olha aí, tranquilo. Dividir o 19 por 5. Então, vamos dividir. 19 dividido por 5. Professor, e aí?
Quantas vezes o 5 cabe no 19? Ele cabe 3. 3 vezes 5, ó, 15. Quando você fizer a subtração, tenho R$19, gastei 15, ora, sobrou 4. Só que o 4 é menor que o 5. Aquela mesma técnica, coloca-se um zero e uma vírgula. E agora, 8. Porque 8 vezes 5 dá 40. Subtraindo, ó, 0. Conta exata. Onde está o 3,8? Opa, não é onde está o 3,8. Lembre-se que o 19 é negativo. Onde está o menos 3,8? Cuidado com a reta numérica para o lado esquerdo, certo? Muito cuidado com ela, porque ela vai caminhar no sentido contrário. Por exemplo, me explique aí melhor, professor. Vou explicar. Se nós tivéssemos um ponto bem aqui, este ponto entre o menos 1 e o menos 2, ele seria menos 1,5. Se ele fosse um pouco mais para o seu lado, que você está vendo, esquerdo, certo? Ele seria menos 1,6, menos 1,7. Ele vai crescendo para o seu lado esquerdo. Então, onde está o menos 3,8? Ele está aqui, ó. Esse aqui é o menos 3,8, que é o que está mais próximo do menos 4. Entendido? Então, aqui é o nosso gabarito. Opção A. Tranquilo, né, de entender? Vamos agora para a nossa questão de número 3. Não esqueça de curtir o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá continuar descomplicando essa situação. Terceira questão, bem interessante também, ó. Observe a reta numérica. Atividade com reta numérica é observação. Você vai observar, vai descobrir o segredo e sempre vai dar certo. Vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. A letra T, essa letra aqui, ó, letra T, está na posição correspondente ao número. Moleza, nem tem cálculo. Vamos aqui olhar com calma, vamos olhar sem pressa e vamos entender como isso funciona. Vamos olhar aqui do 1 até o 2, só para a gente entender, ó. Olha aqui esses espaços, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. E foi isso, professor. Contei os espaços que tem entre 1 e 2. Tem 5 espaços. Então, quanto é que vale cada espaço desse? Simples. Esse vale até o 0,20. Esse vale até o 0,40. Esse, ele vale como se fosse 0,60. Teria que ser 1, né? Eu estou dando o tamanho do espaço. Esse, como se fosse o 0,80. Professor, e esse? Esse é o 2. E você está vendo aí, o 2,0. Então, é como se fosse de 20 em 20. O quê, hein? 20 em 20 décimos, né? Você tem aí 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 2. Como é do 1 até o 2, seria 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2. Você vai fazer a mesma contagem aqui. Professor, então quer dizer que aqui é o 2,2 e aqui 2,4 e aqui 2,6 e aqui 2,8 e aqui 2, não, aqui é o 3, ó, tá aqui ele. Interessante, né? Professor, e o T? A pergunta era o T. Isso, ó, analisa. Nós acabamos de fazer tudo bem direitinho. Nós fizemos aqui, ó, 2,2, 2,4, 2,6, o que mais? Bem aqui 2,8 e aqui o 3. Ele está bem no meio. Então, quem é ele? Ora, se ele está entre o 2,6
60 e 2,80. Ele é quem? Bem no meio? Você sabe. Ele é o 2,70. É o nosso gabarito. Tranquilo, né? Você descobre o segredo da reta e marca. Pouquíssimo cálculo. Vamos para a nossa quarta e última questão. Observe a reta numérica a seguir. As letras que correspondem aos números menos 1,5 e 0,5 são respectivamente, cuidado com essa palavra, respectivamente, na ordem em que está sendo vista. Primeiro o menos 1,5, depois o 0,5. Professor, como é que eu vou descobrir aqui? Mais fácil do que a outra. Olha aqui que interessante, ó. Você tem aqui menos 2 e menos 1, menos 1 e 0, 0 e 1. Olhando para esse P aqui, ó, você já sabe que aqui é quem? Aqui é o 0,5. Porque entre o 0 e o 1, bem no meio, é o 0,5. Você já sabe aqui também que esse Qzinho aqui, ó, ele vai ser quem? Ele está entre o 1 e o 2. Ele vai ser o 1,5. Opa, a questão queria o 0,5. Ó. Já achamos. O P é o 0,5 positivo. Pode ser esta ou pode ser esta. Porque o P é o último número, 0,5. Temos que achar o menos 1,5. Lembra que eu disse que caminha da esquerda para esse ladinho esquerdo? Crescendo para o lado esquerdo? Quem é o N, hein? Ah, esse N aqui, ele é o menos 0,5. Interessante, né? Então, a opção C já está descartada. Porque se o N é menos 0,5, o meu M é o meu menos 1,5, que é o que a questão quer. Ponto menos 1,5 e 0,5, respectivamente. Então, opção de letra A. Esta é a minha opção correta. Essas questões são bem fáceis, espero ter ajudado e espero que você possa tirar notas boas e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e curtir o nosso trabalho. E até a próxima aula. Tchau, tchau.